Nelson Rodrigues e a identidade nacional. Bom, primeiro que é um assunto, né, que eu não sou, né, um grande especialista, sou um apaixonado pelo Nelson, mas não sou uma grande autoridade, nem teatral, nem acadêmica, para falar com toda a profundidade que o assunto merece, porque é um assunto de umas 3 teses de livro de docência, pelo menos, e mais umas 12 peças de teatro, só para começar a explorar o tema de Nelson e a identidade nacional. Mas, assim, do pouquinho, né, que lhe cabe, queria começar destacando um pouco da história dele, um pouco da biografia desse cara, esse personagem tão singular da cultura brasileira. Primeiro que vamos falar um pouquinho do Nelson menino e de como que a sua personalidade foi sendo formada, como que a vida foi trazendo os elementos que fizeram daquela criança o tarado de suspensórios que veio depois. Muito bem, o Nelson vai pro. Ele é pernambucano, de Recife, e ele vai pro Rio de Janeiro quando ele tinha ali seus 4 anos, com a família toda, vários irmãos, o pai e a mãe. O pai, o Mário Rodrigues, né, eles têm que sair de Recife porque ele era um jornalista muito combativo, muito severo, muito ácido nas suas críticas, na sua maneira de se colocar politicamente. E aí terra de, né, com a nossa, assim, que as coisas às vezes se resolvem na faca, no tiro, né, na porrada, eles tiveram que fugir e foram pro Rio de Janeiro. O pai foi primeiro, depois a família chegou. E o Nelson vai crescer no subúrbio do Rio, ali na Vista Alegre. E esse menino que cresce ali nessa região, ele vai crescer numa região muito simples, né, de casas simples, mas de uma vida muito intensa, de uma vida muito povoada, de personagens muito marcantes em sua obra. Quando eu estou falando da infância do Nelson, estou falando dos anos 10, ele é de 1912, né, e ele fala, né, que ele é anterior à vacina obrigatória, né, que começa ali em 1919, depois da gripe espanhola ali, 22, aquele período. E então é um menino que tá em volta com uma vizinhança muito ativa, com muitas senhoras nas ruas, comentando, né, nas ruas e nas janelas a vida desse pessoal aí, comentando a vida da vizinhança, os casos, as traições, os romances, os abandonos, as crianças, os velhos, os cegos. Ele sempre, né, ele sempre tem memórias e crônicas falando sobre os cegos que ele vê na rua dele. Enfim, esse, esse lugar, esse subúrbio carioca é o terreno onde a imaginação do menino pequenino e cabeçudo, como Arnoldo Velasquez, como ele mesmo se chamava, é o lugar, é o terreno fértil onde essas primeiras grandes impressões vão se dando, onde ele vê a vizinha, a mãe da vizinha nua. Quer dizer, ele vai tendo essas primeiras experiências, onde na escola, pequenininho, ele escreve. Era para escrever uma redação dessas festivas e bonitinhas, infantis, que terminam com um final lindo e feliz, e ele já escreve de cara uma redação que poderia ser uma crônica de A Vida Como Ela É, das mais pesadas. Né? Ele copiou um verso de alguém que dizia assim: a madrugada raiava sanguínea e fresca. Ele ficou com isso e isso virou uma redação toda de escola, a ponto da professora chamar e falar assim: o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com esse menino? Esse menino é diferente, esse menino tem algum problema, porque olha só com o que ele está se preocupando, né? A criançada se preocupando em brincar e falar de árvore, de passarinho, e esse menino falando de assassinato, casos, traições, amantes. Onde ele está com a cabeça? Mas eu queria destacar outra coisa: esse mesmo ambiente, né, nesse começo de século XX, onde o Nelson está crescendo, tem outra coisa muito importante para a identidade nacional que está crescendo junto, que começa ali no final do século XIX, mas está crescendo bastante nessa época. Está se profissionalizando, começando a se profissionalizar, as ligas, os times. Estou falando do futebol, né, que é outro traço muito forte, muito marcante da nossa identidade, né, é a paixão de grande maioria dos brasileiros. E o Nelson não era diferente nesse sentido. O Nelson é torcedor roxo do Fluminense.
né, de acompanhar, de estar sempre ali no Maracanã, nos outros estádios assistindo. Tem várias imagens do Nelson nesse lugar. E aí juntando então, partindo primeiro dessa visão aí do futebol. Né, o Nelson foi um grande cronista esportivo, entre ele e outras coisas que ele fez a vida inteira para poder se sustentar. Um cara muito desorganizado, com grana. Ele foi também um grande, excelente cronista esportivo que criou imagens que perduram até hoje, assim, no imaginário do brasileiro, no imaginário do torcedor brasileiro. Né? O Nelson ele começa a escrever depois da derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 50, aqui no Brasil, que calou o Maracanã lotado de 200 mil pessoas. Né? E 200 mil pessoas que saíram de lá num silêncio absoluto. O Nelson vai começar a escrever sobre futebol depois disso aí. E a partir quando ele começa, ele já cunha uma expressão que ele vai falar do complexo de vira-latas do brasileiro. Uma outra imagem que ele cria, ele fala que o brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Tudo pela imagem, pela carga que foi, pelo peso que teve a derrota do time brasileiro na Copa de 50. Então as crônicas dele vão retratando a paixão do brasileiro pelo futebol, o envolvimento do brasileiro com o futebol, com a imprensa esportiva, com as notícias sobre os jogadores. Isso tudo vai ganhando uma dimensão enorme. E aí você tem crônicas lindíssimas, como as crônicas de 58, quando o Brasil vence a primeira Copa do Mundo. Nesse momento ele vai retrabalhar a imagem do brasileiro, do narciso às avessas, do vira-latas que tem complexo, para um povo heróico que foi lá num país de primeiro mundo e trouxe a taça, trouxe a Copa do Mundo. E aí ele vai retrabalhar, né, no futebol essa imagem do brasileiro. Vai reforçar, vai trazer outros elementos e outras imagens para glorificar esse espírito brasileiro. Ele é o primeiro que vai falar do Pelé. Antes da Copa de 58 ele já tem uma crônica que ele vai exaltar a figura do Pelé. Também com umas imagens belíssimas, um deus núbio, não sei o que. Ele vai criando coisas incríveis. E paralelo ao trabalho esportivo, você tem o trabalho teatral do Nelson, o trabalho com as crônicas da vida como ela é. E pegando nas crônicas da vida como ela é e nas tragédias cariocas, que é uma produção dele a partir dos anos 50 e muito inspirado nas crônicas, você tem ali o cotidiano, o cidadão comum, o cara do dia a dia, a mulher do dia a dia na sua casa simples e com situações que não são nada simples, situações bastante profundas e tal, mas com um toque de trivialidade, com um toque de banalidade, com uma fala solta, uma pronúncia solta, com um vocabulário tranquilo, um vocabulário muito comum, muito coloquial, muito cotidiano. Né? O pessoal fala muito que é fácil de falar o texto do Nelson, porque cabe bem, que é um texto cotidiano. Quer dizer, é fácil, dizem os cariocas, né? Para os paulistas, como eu, já é um pouco mais difícil, porque ele está tão imbricado, ele está tão emaranhado, ele está tão imbuído do jeito de ser, do espírito de ser do carioca ali dos anos 50, dos anos 60, dos anos 30 para frente, na verdade, dos anos 20 para frente, né? Que apesar de pernambucano, o Nelson é um dos cariocas mais fervorosos que já escreveram sobre o Rio de Janeiro. Ele mesmo dizia, ele não gostava muito de viajar, e ele dizia que quando ele passava do Meia, ele já sentia uma saudade infinita do Brasil. Né? Ele já costumava dizer isso, porque ele não costumava sair dali. O Rio de Janeiro era o canto dele, era o lugar dele. Mas dali, quer dizer, da aldeia dele chamada Rio, ele produziu uma obra tão cotidiana, como eu disse, tão simples, né? De situações muito simples, de personagens muito simples, com os quais cada pessoa se identifica, tanto nas crônicas como nas peças. Né? Qualquer pessoa que lê aquilo se identifica. Mas ao mesmo tempo ele tem um alcance, uma contundência nas situações e na maneira de construir essas
situações que o tornam universal, que o tornam, antes de universal, que o tornam brasileiro como um todo. Ele não é simplesmente um escritor carioca, ele é um escritor brasileiro, porque ele consegue, na minha visão, ele consegue chegar em sutilezas do comportamento do brasileiro, do comportamento de cada pessoa ali que está na sua casa, que sai do seu emprego, que tem um apartamento numa cidade grande, que tem uma casinha pequenininha, não sei onde, num subúrbio, ou numa cidadezinha pequena do interior. Ele consegue chegar porque ele está falando de coisas simples, né? Como no dia a dia, de levantar, de tomar um café, não sei o quê, e nessa que eu estou tomando um café, vem a minha esposa e acontece alguma coisa. E com isso, quer dizer, com essa coisa, com essas situações, com esses personagens simples, nessa fase das tragédias cariocas e das crônicas, ele se torna o cara mais lido do Brasil, um dos caras mais lidos ali do Brasil, né? Porque ele fez dobrar, triplicar, quadruplicar tiragens de jornal quando começou a escrever as crônicas da vida como ela é. E então não foi à toa que ele fez esse sucesso todo. Ele, por conta disso, porque ele estava falando da realidade, ele estava tocando fundo na identidade do brasileiro, tanto por uma via que é o futebol, que é a paixão da maioria dos brasileiros, como pela outra via, que é a via das crônicas e do teatro, onde ele está focando nas situações, nas relações humanas, nas bobagens que a gente pratica em nome de um monte de coisa aí, mas principalmente em nome do amor. Né? Ele fala assim, a gente nunca sabe ao certo onde colocar o desejo. É uma frase dele muito famosa. E acho que a partir disso que as coisas se desenrolam, né? Na obra dele, mas também nas nossas vidas. A gente não sabe muito bem onde colocar as coisas, onde focar, onde colocar a sua energia para realizar os seus desejos. A gente não sabe bem, a gente não tem muito claro o que são os desejos, quanto mais onde colocá-los. E o Nelson vai falar disso aí, vai falar desse brasileiro, dessa coisa do brasileiro também que é muito intensa, que é muito passional no trato com as emoções, né? A gente brinca muito da novela mexicana, dessas estruturas assim mais de uma dramaticidade muito carregada, muito pesada, mas é essa tradição que o Nelson recebe. Ele vai até dizer numa crônica, né, lá nos anos 60, nos 50 ou nos 60, que o ator de hoje é muito inteligente, ele é muito crítico, ele sabe tudo, ele leu tudo, ele assistiu os filmes, ele sabe discutir qualquer coisa. E aí ele vai propor a volta daquele ator antigo, canastra, que chega, arrebenta cenário, chuta tudo, grita, bate em um, bate na mãe, bate em todo mundo, cospe na plateia, grita, urra, mas não deixa de captar, de capturar, né, a emoção do público, de levar o público às lágrimas com esse seu temperamento explosivo e com essa coisa temperamental, com essa coisa do ator possuído, né, que arregaça cenário, arranca a cortina, chuta tudo pra cima do público, que não tá nem aí. O Nelson queria esse cara de volta, né? Esse canastrão, né? Esse furor emocional. A tradição que ele recebe é de Deus lhe pague, quer dizer, uma peça que levou não sei quantas mil pessoas pro teatro nos anos 30. Isso é um texto carregado. A tradição que ele recebe tem a ver com aquelas canções, aqueles lamentos. Você pega, por exemplo, o Vicente Celestino, com aquela do vem buscar-me, que ainda sou teu, né? A história do camponês com a amante. Ele vem desse Brasil, ele recebe esse Brasil. O Brasil que é anterior à vacina obrigatória. O Brasil que estava começando a se urbanizar, né? Começando a deixar de ser um país rural para se tornar um país urbano, o país urbano que é hoje. E ele que estava ali no centro desses acontecimentos, que era a capital federal. O Rio de Janeiro, que foi a capital até 1960, até a inauguração de Brasília. Então ele é o cara que vai receber uma tradição, ele vem de uma família, né, com o pai jornalista, com os irmãos jornalistas, ele vai receber um jornalismo, um tipo de jornalismo feito a ferro e fogo,
né? Se a gente acha hoje um outro jornal sangrento, do tipo que você não pode torcer porque senão sai sangue, nossa, é muito leve comparado a um estilo de imprensa, um estilo de trabalho de outra época. E ele vai receber isso aí, essa tradição que ele vai receber. Ele vai receber o Brasil que está deixando de ser um país do café, né, para se tornar um país industrial, isso ali nos anos 30, na transição. Ele é o cara que sofreu horrores de tuberculose numa época que não existia a penicilina. Ele perdeu irmãos antes. Ele perdeu um irmão de tuberculose, perdeu uma irmã, perdeu outro irmão assassinado. Né? O Roberto foi assassinado no lugar do pai, Mário Rodrigues. E pegando pelo esporte, quer dizer, o Mário Rodrigues Filho foi o cara que foi revolucionar a imprensa esportiva no Rio de Janeiro. Tanto que o estádio do Maracanã, o nome do estádio é Mário Filho, né? Que é irmão de Nelson, filho de Mário Rodrigues. Grande jornalista esportivo. Então, quer dizer, ele está envolvido com uma família e com um contexto maior ali no Rio de Janeiro que... não, como se não bastasse, né? Sempre desnecessário, porque isso já é muito falado, mas é o cara que recebe todas essas experiências e vai, a partir daí, revolucionar o teatro brasileiro. Não sozinho, porque não foi só o texto de Vestido de Noiva que é revolucionário na sua forma, no seu tratamento, mas também a montagem do Zembinski, quer dizer, a estrutura toda em volta. E olha só esse cara, né? Quer dizer, um cara que sofreu demais, que vem de uma família que, por um tempo no Rio, comenta assim, né, que eles pegavam táxi para atravessar a rua, tanta grana e tanto que eles gastavam por aí, e apareciam e tal. E aí é um cara que tem um irmão assassinado, cujo pai morre 2 meses depois de desgosto, praticamente de desgosto, pelo filho ter morrido no lugar dele. E uma vez que o pai morre, eles perdem o jornal logo depois, porque o governo Vargas estraçalha com tudo, porque eles eram partidários da oposição. E com isso a família se desmantela, eles passam fome. Um que morre de tuberculose, outro também, o Nelson é internado em Campos do Jordão com tuberculose. Depois que ele sai, que ele vai começar a obra teatral dele, isso em 41, 42, quando ele lança A Mulher Sem Pecado. Desse princípio, quer dizer, desse Nelson que sofreu na carne e na alma a morte do irmão Roberto, esse Nelson que lá na infância é o menino pequenino e cabeçudo que vê a vizinha nua, que vê os cegos tocando na esquina, que vê a família chegando, né, que vem com a família de Recife para se estabelecer no Rio, que conhece a fome logo cedo. Esse Nelson que depois vai revolucionar o teatro brasileiro com personagens brasileiros, com uma fala cotidiana, uma fala coloquial e não uma fala aportuguesada, com estilo português, e muitas vezes com um ator brasileiro interpretando no teatro com sotaque de Lisboa. Quer dizer, é um Nelson que vem para quebrar tudo isso aí. Para quebrar tudo isso aí, falando de quem? Falando do brasileiro. Falando da identidade desse, o que é esse ser brasileiro. Que era uma coisa que não é só ele que estava preocupado, né? Você tem um momento ali de muitas outras correntes, muitos autores dramáticos, e fora do teatro, você tem um monte de gente ali também tentando entender o que é esse ser brasileiro. Você tem ali o Sérgio Buarque, você tem o pessoal ali na antropologia, você tem vários lugares, você tem gente tentando entender esse ser que está deixando de ser um plantador de café para se tornar um cara da cidade. Nesse momento de êxodo que você tem do meio rural para o meio urbano. Então é esse cara que está ligado ao futebol de uma maneira muito profunda, pelo contato com a família, pelo contato próximo, pela paixão pelo Fluminense. E é esse cara que vai construindo nas suas crônicas, nas suas frases, nas suas observações, nas suas tiradas. Né? Ele tinha um humor muito peculiar, ele tinha uma maneira muito peculiar, uma visão muito peculiar de mundo, um cara que foi chamado de reacionário quando as esquerdas estavam questionando as estruturas de poder nos anos 60, um cara que foi também chutado pela direita em outros momentos, quer dizer que não estava nem num lugar nem outro. É esse cara que vai falar não sozinho, mas esse cara que vai falar do brasileiro como um povo diferente, como um povo especial,
não no sentido de ser melhor ou ser pior, mas de nos colocar num lugar, de nos ajudar a nos entender melhor enquanto povo, enquanto país. Tratando de situações universais, ele está, ao mesmo tempo, ele está trazendo detalhes da nossa vida, do nosso cotidiano. Isso eu acho muito rico na obra dele. Como a visão de mundo dele nos traz, e as imagens que ele foi criando, os personagens que ele foi criando, as frases, as citações, como ele foi nos dando um sentimento de pertencer a algo mais, de ter um olhar pro... O Nelson não era um cara assim exatamente otimista no sentido mais simples da palavra, né, que estava vendo sempre um final feliz nas coisas, muito pelo contrário. Ele lamentava, né, ele lamentava demais as coisas. Ele tinha uma visão um pouco mais pessimista, mas ele traz, eu penso que ele traz, para mim pelo menos, muito pessoalmente, ele traz uma noção muito própria do brasileiro, que quebra uma coisa que nós ainda temos, que é usando a imagem dele, que é o complexo de vira-latas. Né? Nós ainda nos tratamos como um povo subdesenvolvido, como um povo menor, que as coisas que não funcionam bem no país não funcionam bem porque são assim mesmo. Quer dizer, um olhar fatalista, determinista das coisas, e ligado ainda a essa coisa da ordem, do progresso, e que ele vem para quebrar. Ele vem para quebrar e para propor um novo tipo de brasileiro. Eu acho que, para finalizar, é isso aí. O Nelson me traz o desejo, a vontade, né, de permanecer brasileiro, para conhecendo melhor. Cada vez que eu leio a obra dele, eu me conheço melhor, como ser humano e também como brasileiro. Eu acho que ele tem esse poder. E por isso que eu penso que nesse centenário dele, agora em 2012, todo mundo que quiser tem que montar as peças dele, tem que ler as crônicas, levar as crônicas dele para todos os lugares, os jornais têm que reeditar as crônicas culturais, as crônicas de ficção, os livros dele têm que ser reeditados, ele tem que ser visto, revisto, lembrado e relembrado, porque ele faz parte de nós, ele faz parte da nossa memória coletiva, né, daquilo que nos define como povo. E é isso aí, eu encerro dizendo que sou um grande fã desse cara e quando eu posso espalhar para mais gente, eu estou fazendo. É isso aí. Não.